Você já parou para pensar que o cérebro humano é um dos maiores mistérios da ciência? Tipo, olha para o céu noturno, pense no tamanho do universo, nas galáxias, buracos negros, e depois lembre que você tem um órgão capaz de desvendar tudo isso dentro da sua própria cabeça. Incrível, né? Apesar de carregarmos essa máquina incrível em nossas cabeças, há coisas que nem imaginamos sobre ele. É como se a gente tivesse um supercomputador, mas só soubesse usar o navegador de internet. Mas calma, eu estou aqui para ajudar. O cérebro é responsável por tudo o que somos, nossos pensamentos, sentimentos e ações. Desde respirar até compor sinfonias, tudo passa por ele. Mas o mais impressionante é que ele ainda é um enigma para a ciência. É como se a gente tivesse o manual de instruções mais complexo do universo, mas escrito em hieróglifos. Apenas 10% dele é mito? Será que as memórias podem ser manipuladas como um arquivo no computador? Hoje vamos explorar esses mistérios e muito mais. Prepare-se para ver o mundo de um jeito diferente. Preparem-se, porque hoje vamos mergulhar fundo nos segredos ocultos do cérebro humano. É hora de desmistificar tudo o que você achava que sabia e se surpreender com as maravilhas que essa máquina poderosa guarda. Você já deve ter ouvido por aí que usamos apenas 10% do nosso cérebro. Essa história é quase tão popular quanto ETs construindo pirâmides. Mas será que é verdade? A resposta, meus amigos, é um sonoro não. Isso é um mito, uma falácia que se espalhou pelo mundo e eu estou aqui para desmascará-la. A verdade é que usamos quase todas as partes do cérebro o tempo todo, mesmo quando pensamos que estamos de bobeira. Pensem comigo. Se 90% do nosso cérebro fosse inútil, a evolução já teria dado um jeito nisso, não acham? Afinal, o cérebro é um órgão que consome muita energia. Ter uma parte tão grande inativa seria um desperdício enorme. A realidade é que todas as áreas cerebrais têm suas funções, e a neurociência comprova isso. Através de exames de imagem, podemos ver o cérebro trabalhando em tempo real. E adivinhem, ele está sempre ativo, processando informações, criando conexões, regulando funções vitais. Então, da próxima vez que ouvirem essa história de 10%, já sabem, é papo furado. E se eu te dissesse que suas memórias podem não ser tão confiáveis quanto você pensa? Não estou falando de extraterrestres apagando sua memória como nos filmes. O que acontece é que nosso cérebro não funciona como um HD, guardando cada detalhe intacto. Na verdade, ele reconstrói as memórias a cada vez que as acessamos. E essa reconstrução é suscetível a falhas, como um telefone sem fio. Imagine só. Você se lembra de ter caído da bicicleta quando era criança. Mas e se essa memória for baseada no que seus pais te contaram, e não no evento em si? É isso que torna as falsas memórias possíveis. Cientistas já provaram que é possível implantar memórias em pessoas, fazendo-as acreditar em eventos que nunca aconteceram. É como editar um filme dentro da sua própria mente. Assustador e fascinante ao mesmo tempo, não é? Preparem-se para ter a mente explodida. O cérebro humano é capaz de processar informações em velocidades absurdas, muito mais rápido que qualquer supercomputador já criado. Estamos falando de trilhões de cálculos por segundo, uma capacidade simplesmente alucinante. Para vocês terem uma ideia, um supercomputador precisa de 40 minutos para simular um único segundo da atividade cerebral. É como comparar um foguete com um caramujo. E o mais impressionante é que, mesmo com toda essa potência, o cérebro consome menos energia do que uma lâmpada de 20 watts. É ou não é a máquina mais eficiente do universo? É como se a gente tivesse um carro de corrida que funciona com a energia de um vagalume. A ciência ainda está tentando entender como isso é possível. Mas uma coisa é certa: o cérebro é um feito extraordinário da engenharia natural. Capítulo 4. Ilusões. Enganando o cérebro, revelando seus segredos. Nosso cérebro é um mestre da percepção, mas também um grande mágico. Ele adora nos pregar peças com ilusões de ótica e sonora. Lembram-se da ilusão do vestido azul e preto ou branco e dourado? Ela viralizou na internet porque cada pessoa o via de uma cor diferente.
E a explicação está justamente na forma como nosso cérebro interpreta a luz e as cores. É como se cada um de nós visse o mundo com um filtro único. E não para por aí. O cérebro também preenche lacunas visuais com informações que ele considera lógicas, mesmo que não estejam realmente lá. É o famoso ponto cego que todos nós temos na visão. E quando se trata de sons, a coisa fica ainda mais interessante. Já perceberam como a mesma música pode soar diferente dependendo do seu humor ou do ambiente? Isso acontece porque o cérebro interpreta os sons de acordo com o contexto emocional e sensorial. É como se a trilha sonora da sua vida mudasse de acordo com o roteiro do dia. Capítulo 5. Neuroplasticidade. O cérebro em constante transformação. E se eu te dissesse que seu cérebro está em constante mudança, se moldando a cada nova experiência? Não estou falando de virar um super-herói da noite para o dia, mas de algo tão incrível quanto a neuroplasticidade. Essa capacidade fantástica permite que o cérebro se adapte e crie novas conexões neurais ao longo de toda a vida. É como se ele fosse um maestro, sempre ajustando a orquestra para tocar novas melodias. A neuroplasticidade é a chave para o aprendizado, a memória e até mesmo a recuperação de lesões cerebrais. É graças a ela que podemos aprender um novo idioma, tocar um instrumento musical ou nos adaptar a novas situações. E o mais legal é que essa capacidade não tem prazo de validade. Mesmo em idade avançada, o cérebro continua se reinventando, mostrando que a frase "não se ensina truque novo a cachorro velho" não se aplica aqui. Então, nunca é tarde para desafiar seus limites, aprender coisas novas e manter seu cérebro ativo e em constante transformação. Capítulo 6. Desvendando o cérebro. O enigma da consciência. Com tantas descobertas incríveis sobre o cérebro, uma pergunta ainda nos intriga. Será que algum dia vamos desvendar completamente esse órgão misterioso? E se isso acontecer, o que significaria para a humanidade? Imagine só. Entender como a consciência surge. Desvendar os mecanismos da criatividade e da intuição. Talvez até decifrar o código dos sonhos. A busca por esse conhecimento é como uma viagem espacial sem fim. Cada descoberta nos leva a novos questionamentos e possibilidades. E talvez o maior mistério seja descobrir como usamos essa máquina tão poderosa que carregamos dentro de nós. Afinal, de que adianta ter um supercomputador se não sabemos usar todo o seu potencial? O futuro da neurociência promete ser emocionante, cheio de novas descobertas e desafios. E quem sabe um dia poderemos responder à pergunta fundamental: o que nos torna humanos? E aí, pessoal? Gostaram da viagem pelo mundo fascinante do cérebro humano? Vimos que ele é muito mais do que um amontoado de células cinzentas. É uma máquina poderosa, capaz de coisas incríveis. E o mais legal é que estamos apenas começando a desvendar seus segredos. O cérebro humano é fascinante e cheio de segredos que ainda estamos longe de desvendar. Mas cada descoberta nos ajuda a compreender melhor quem somos. E aí, qual desses segredos te surpreendeu mais? Foi a história dos 10%, as memórias falsas ou a velocidade de processamento? Conta pra mim nos comentários. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais curiosidades incríveis como essa. Ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. E aí, qual segredo do cérebro você gostaria que eu explorasse em um próximo vídeo? Deixem suas sugestões nos comentários. Um abraço.